Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Na última aula nós fizemos exercícios sobre ponto médio de um segmento. Na penúltima aula falamos sobre a teoria, demonstramos as fórmulas. E hoje nós vamos falar sobre baricentro. Baricentro que é um dos pontos notáveis do triângulo, lembra? Incentro, circuncentro, ortocentro e baricentro. Baricentro é o centro de gravidade. Inclusive existe uma curiosidade a respeito dele. Dizem, eu já tentei fazer, não deu muito certo, dizem que se você pegar um material de massa bem equilibrada, bem distribuída, uma massa homogênea, né, a partir do baricentro, encontrando esse ponto, baricentro, você consegue equilibrar um triângulo. Tá? Eu acho que um triângulo de acrílico, por exemplo, acredito que seja um material bom para esse tipo de experimento. Mas fica a seu encargo aí. Legal, gente? Então vamos lá. O que é o baricentro aqui pra gente? Nós temos um triângulo ABC, os três vértices. Aqui nós temos três segmentos, que eu coloquei tracejadinha, tá? E eles se encontram nesse pontinho verde aqui, ó. Esse pontinho verde é o baricentro. Mas o que são essas... eu posso traçar três segmentos quaisquer aqui e encontrar o baricentro? Claro que não, né? Tem que ter critério. Pois, do contrário, quaisquer três segmentos que eu marcaria, eu teria um ponto aqui, outro aqui, e todos seriam baricentro? Não faria sentido, tá? Para ser baricentro, eu tenho que traçar as medianas, porque baricentro é o encontro, é a intersecção das três medianas de um triângulo, tá bom? As três medianas. Aí você entende isso. Ah, tá bom, então baricentro é o encontro, ou intersecção, das três medianas de um triângulo. Entendeu? Qual que é a pergunta que vem agora? O que é uma mediana? Então vamos lá. Mediana de um triângulo é o segmento que tem origem, ou melhor, que tem uma extremidade num dos vértices do triângulo e a outra extremidade no ponto médio. Lembra o ponto médio? Por isso que eu comecei a aula já citando essa teoria, tá? Mediana é o segmento que tem uma extremidade num dos vértices do triângulo e a outra extremidade no ponto médio do lado oposto, tá? Do lado oposto. Se eu ligasse daqui para cá, não seria uma mediana, tá? Tem que ser do B para o lado oposto, que é o lado AC, do A para o lado BC, no meio, estou falando de ponto médio, e aqui também do C para o lado AB, ligando aqui com o ponto médio. Quando eu faço isso, as três se cruzam no mesmo pontinho, esse ponto é o baricentro, é o centro de gravidade do nosso triângulo. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Então nós temos os vértices A, B e C, aqui nós temos uma mediana. Eu vou chamar essa daqui simplesmente de M. Essa daqui eu vou chamar de, já que está ABC, eu vou chamar de M, M2 e M3, tá? São pontos diferentes do plano, tá? São figuras diferentes. Não vou chamar as três de M. Aqui eu não vou chamar de M1 porque eu vou usar muito essa ideia, então eu ficar escrevendo M1, vai ser meio chato, né? Então eu vou chamar só de M. Uma coisa que eu não vou demonstrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar extenso demais, é uma consequência que existe no baricentro. O baricentro divide a mediana, cada mediana, numa parte, na razão de 2 para 1. Eu estou falando da maior para a menor. Se eu falar da menor para a maior, razão de 1 para 2. Tá? A menor é metade da maior. Mas eu vou usar a outra ideia. A maior é a metade, é o dobro da menor. Tudo bem? Então, perceba o seguinte, se aqui, por exemplo, valer 1, aqui valerá 2. Se aqui for 5, aqui será 10. Se aqui for um valor K, aqui será o valor 2K, o dobro. A partir daí, como estamos falando de geometria analítica, eu vou tentar desenvolver uma fórmula para calcular as coordenadas x e y do baricentro a partir de suas projeções ortogonais. A gente sempre recorre a isso, né? Inclusive, o baricentro é representado pela letra... Deixa eu apagar esse 2 aqui, que não tem nada a ver, tá? Era só exemplo. Pela letra G, tá? Não é B, como você pode imaginar. G por conta do baricentro. Olha aí, ó, encontramos o ponto G. Tudo. Vamos lá, então, projeções ortogonais. Como aqui está em amarelo, eu vou usar uma outra cor. Vou usar esse verdinho aqui. Vamos fazer as projeções. Eu vou projetar o ponto médio
que vai me dar um x m, x do ponto médio. Vou projetar o baricentro, ponto G. Ficou muito pertinho, né? Então eu vou trazer essa escrita um pouquinho mais para cá. Isso, agora ficou bom, hein? XM, aqui XG. E vou pegar também o ponto B, vou projetar. Acho que é assim. Esse desenho aqui não ficou muito favorável, né? Ficou tudo muito grudadinho. Eu deveria ter feito um triângulo. Opa. De modo a ter esses 3 pontos aqui um pouquinho mais afastados. Fazer ele mais deitadinho assim, né? Agora passou, mas a gente vai conseguir, tá? Vamos lá. Note que eu não peguei as projeções dos outros vértices, do A e do B, nem das outras medianas, M2 e M3. Só essas aqui já me serão necessárias, tá? E suficientes, ó, XM, XG e o XB. E o que eu gostaria que você percebesse comigo agora é o seguinte: esse pedaço aqui, ó, do B até o G, equivale a 2/3 desse pedaço aqui, ó, do B até o M. Sim, porque voltando ao nosso exemplo, se aqui for 1, aqui será 2. E, portanto, nós teremos um total de 3. Do B até o M valeria 3. Nessa situação aqui, ó, vale 3. Então, o B, do B até o G, 2 de 3, né? 2/3. Ah, mas você pegou 1 e 2. Tá, pega qualquer outro valor. Vamos pegar, sei lá, 4 aqui. Aqui seria 8, né? O dobro. Vai dar um total de 12. Então aqui nós teríamos 8 partes de um total de 12. Que simplificando por 4, vai dar 2 de um total de 3 da mesma forma. Tá? Só para ilustrar. Então, se eu conseguir perceber isso, eu vou escrever aqui, ó. O segmento BG equivale, a medida dele, tá? A medida, para ser mais exato, teria que colocar um M e tal, não sei o que. Mas, vamos lá. O segmento BG equivale a 2/3 do segmento BM, tá? 2/3 de BM. Mas, a gente vai recorrer sempre ou quase sempre às projeções ortogonais. Qual que é a projeção ortogonal? E eu estou falando só do eixo X por enquanto, tá? O Y eu nem mexi ainda. No eixo das abscissas aqui, ó, quais são as projeções? O segmento BG no eixo X, ó, é o X do B e o X do G. Então, quanto que vale isso daqui horizontalmente no eixo X? É o X do B menos o X do G, tá? Então tá lá, XB menos XG igual a 2/3. E o segmento BM? Vamos lá, de B até M. Isso aqui na horizontal, no eixo das abscissas, é o X do B menos o X do M. Você que acompanha as aulas desde o começo já está mais do que acostumado a esse tipo de abordagem aqui. X do B menos o X do M vai me dar esse pedaço, que é a projeção ortogonal desse segmento aqui, ó, dessa mediana. Vamos lá, X do B menos X do M. Essa escrita está certa? Não. Essa substituição está correta? Sim. Essa está correta? Sim. O 2/3 está correto? Sim. Ele veio daqui e veio da teoria que nós já comentamos. O que está errado, então? Isso daqui, ó. 2/3 dessa diferença, porque essa diferença representa o BM. Sem o parênteses vai parecer que é 2/3 só de X do B. Não faria sentido, tá? O que nós fazemos aqui? Vamos lá. Vou pegar esse 3 aqui e vou passar para cá dividindo. Multiplicando, aliás, né? Então vai ficar 3... Continuar na mesma cor. 3 que multiplica XB menos XG igual a 2 que multiplica... vou deixar na mesma cor, vai. X do B menos X do M. O que eu posso fazer agora? Passar o 3 dividindo? Não, claro que não, brincadeira, né? Senão eu volto para isso aqui. Igual um cachorro rodando assim atrás da própria cauda. O que eu posso fazer agora é uma distributiva. Aqui, ó. 3x do B
menos 3xg igual a 2xb. Menos 2xm. Legal. Próximo passo. Vamos supor que você está perdido, não sabe mais o que fazer. Você olha para a equação obtida e pensa o seguinte: o que você quer encontrar? O baricentro, as coordenadas do baricentro. Nesse caso, nós queremos o x do baricentro. Então, vamos isolar esse carinha, tá? Você pode pensar assim. É uma lógica simples, aceitável, correta, né? Isolando vai ficar como? 2xb menos 2xm. Tá? Lembra? Por isso que eu não chamei de M1 aqui, ó, porque ia ficar M1 o tempo todo. Né? Ia ficar meio estranho. Menos 3xb. Tudo bem? Posso agora juntar esse com esse, são termos semelhantes, e aí eu terei 3xg igual 2xb menos 3xb, vai ficar menos xb, menos 2xm. Como todos os termos da equação são negativos, eu posso multiplicar por menos 1, deixando todos positivos. E aí eu vou dar continuidade. Se eu quero saber o x de g, eu posso passar esse 3 dividindo. Não é? Posso sim. Só que antes de fazer isso, eu vou tentar melhorar alguma coisa aqui. Ó. Eu vou levar essa expressão lá para cima. Então, vamos ficar com 3x do g, 3xg, igual a xa mais 2xm. E aí eu te pergunto, quanto que vale xm? De novo, né? Ponto médio. Ponto médio. Vamos lembrar? Ó, 3xg igual a x de A. É x de A ou de B? X de B, né? Falei errado, ó. X de B. Vou apagar aqui na mão mesmo. X de B. Mais 2 vezes, quanto que vale o x de m? Rascunho. Como que a gente encontra a coordenada x do ponto médio? É o x de uma extremidade mais o x da outra, dividido por 2. E geralmente as extremidades são os pontos A e B. Tá certo. Então eu posso trazer isso para cá? Posso, mas tem que ter um cuidado. Geralmente as extremidades são A e B. Então eu pego as coordenadas dessas extremidades, x de A e x de B. Só que esse m que eu estou utilizando veio daqui. E esse m é ponto médio do segmento AC. As extremidades são A e C. Então eu tenho que fazer uma pequena alteração lá, senão vai dar errado, tá? Eu poderia deixar daquele jeito se eu estivesse utilizando esse ponto médio, o M2, extremidades A e B. Se eu utilizasse o M3, eu teria que trocar aquele A por C e deixar o B. Como eu estou usando aqui, eu vou trocar o B por C. Extremidades são A e C. Então, eu vou deixar isso aqui, porque é a estrutura que nós sabemos, mas com o cuidado de, na hora de trazer para cá, colocar assim, ó, xa mais xc sobre 2. Nossa, se eu errar uma letra, se eu colocar um B lá, vai dar errado? Sim, porque você vai querer relacionar esse B com esse. E aí a fórmula não vai sair do jeito que deve sair. Continuando, bonitinhos, vamos lá. Ó, então, o 2 está multiplicando e dividindo, você faz uma simplificação, simplesmente corta, anula, simplifica, né? Vamos lá. E aí o que sobra para nós? Vai sobrar que 3xg, isso aqui é igual a xb mais xa mais xc. Colocando em ordem alfabética, questão de organização, nós teremos xa mais xb mais xc e o 3 foi dividindo. Essa é a coordenada x do baricentro. A demonstração para y é análoga, é semelhante. Você pode fazer aí, você vai ver que vai dar a mesma ideia. Você projeta esse pontinho para cá,
o M, o G e o B vai seguir a mesma coisa, tá? Comentário rápido, rapidinho, ó. Ou melhor, deixa eu já colocar aqui o Y de G, que segue a mesma ideia, só que onde tem X eu troco tudo por Y. E isso aqui fica como tarefa para você fazer e tentar chegar. Tá? Comentário rápido que eu queria fazer. Eu vou usar o X como exemplo, tá? Ou melhor ainda, eu vou usar o Y porque já está aqui perto. Então, Y do ponto médio. Falei que ia usar o Y e estou escrevendo o X, né? Faz todo sentido. Y do ponto médio. E eu já ia fazer de novo. Olha lá, nós temos duas parcelas. Divide por 2. Quando é o baricentro, 3 parcelas. Divide por 3. Uma forma legal para lembrar. Ah, então eu divido por 3 aqui porque tem 3 aqui em cima, e divido por 2 aqui porque tem 2 aqui em cima? Não. Essa não é a justificativa. Tá? Tem que deixar bem claro. A justificativa do porquê que divide por 2 aqui, nós vimos na demonstração do ponto médio de um segmento. Você vai fazendo a continha, chega uma hora que dá 2xm e o 2 passa dividindo. E a justificativa desse 3, nós acabamos de ver. Veio daqui, que veio daqui, tá? Então, essa é a justificativa. Agora, essa ideia de porque tem, quando tem 3 aqui eu divido por 3, quando tem 2 eu divido por 2, isso é só um método para você entender um pouco melhor, para você ter mais facilidade para lembrar, tá bom? Então, era só um comentário rápido. Na próxima aula a gente faz exercício, tá? Sobre o baricentro, calcular aí as coordenadas do baricentro de alguns triângulos. Você vai perceber que é bem simples, só somar as coordenadas em x, dividir por 3, somar as coordenadas no eixo das ordenadas, coordenadas nos eixos das ordenadas, é até meio estranho de falar, né? Somar as coordenadas no eixo y, tá? Melhor de falar, e dividir por 3. Mesmo assim, até o que é simples, sem atenção, pode ficar complicado. Então, te espero na próxima aula, dá aquele like, se inscreve, compartilha e até lá. Valeu!